canal da Estratexia. Esse é o primeiro Estratexia Education. Meu nome é Tana Veloso, eu sou diretora da Estratexia Consultoria Tributária. Eu também sou autora do livro Gestão Estratégica e Competitividade para Pequenos e Grandes Negócios e, baseado no livro, nós estamos preparando uma série de vídeos educativos para você. É um jeito de aprender tributário, gestão tributária e gestão estratégica de um jeito um pouco menos chato. Então, assista nosso canal, porque a missão da Estratexia é ajudar o seu negócio a obter mais competitividade tributária, viabilizar tomadas de decisões mais estratégicas. Experimente Estratexia. Expert por dentro, estratégica por inteiro. E o que nós abordamos no vídeo anterior? O vídeo número 2. Vamos só lembrar que o primeiro Estratexia Education que vocês estão vendo é uma sequência de 4 vídeos que nós estamos preparando. Esse é o terceiro, baseado na obra Gestão Estratégica e Competitividade Tributária para Pequenos e Grandes Negócios, escrito por mim, Tainá Veloso. No vídeo anterior, nós falamos da questão do empoderamento do gestor sobre as questões tributárias. Nós mostramos o quanto as decisões tomadas quanto às questões tributárias impactam na performance e no resultado da empresa. Falamos a importância do empoderamento do gestor sobre as questões tributárias e demos diversas dicas de como iniciar o processo de empoderamento. E qual será o tema desse nosso vídeo, o vídeo número 3. Nós vamos falar da estruturação de um departamento tributário, mas não se preocupe, a minha empresa não tem condições alguma de ter um departamento tributário. O vídeo aborda justamente isso, tá? Não importa o tamanho da empresa, a questão da estruturação de um departamento tributário, ainda que você não tenha estrutura alguma. Sabemos que não é fácil pormenorizar todas as atividades que devem integrar um departamento tributário de uma empresa. É preciso ter em mente que muitas vezes, dependendo do modelo interno da organização, determinadas atividades fiscais podem estar atribuídas a departamentos que não aqueles, essencialmente aqueles de cunho fiscal ou tributário ou contábil. Bom, sendo assim, o gestor pode avaliar quais atividades serão realizadas internamente ou terceirizadas, de acordo com a estratégia e disponibilidade de recursos da empresa, ou ainda para quais atividades pode ter para si um maior grau de empoderamento, muito vinculado aí ao tema do vídeo anterior. Não é uma tarefa fácil especificar todas as atividades que devem integrar o departamento tributário de uma empresa. Afinal, muitas vezes as funções contábeis e fiscais acabam sendo confundidas. Existem atividades de cunho mais operacional, tais como registros, controles, elaboração de apurações, emissão de documentos fiscais e guias de pagamento, entrega de obrigações acessórias e por aí vai. Por outro lado, também existem atividades diretamente vinculadas à competitividade tributária da empresa, tais como atividade de sinergia com outros departamentos para identificação de oportunidades e riscos, mapeamento constante de oportunidades, decisões de rastreamento de notícias que podem impactar o negócio. Além disso, a empresa deve avaliar o mercado no qual está inserida, isto é, o seu modelo de negócio. Muitas vezes, dependendo do segmento, há maior competitividade em termos tributários, seja em relação ao modelo de negócio propriamente dito, seja em relação aos regimes de tributação. Assim, quando a gente fala de definir a estrutura de um departamento tributário, basicamente a gente vai levar em consideração o tamanho. As grandes empresas normalmente possuem departamentos mais segmentados e profissionais dedicados exclusivamente à área tributária. Entretanto, mesmo no caso dessas grandes empresas, verifica-se que praticamente a totalidade dos profissionais alocados no departamento tributário dedicam-se exclusivamente e tão somente ao cumprimento de obrigações e apurações de tributo, de forma que aqueles aspectos mais estratégicos, mais voltados para a competitividade, acabam ficando esquecidos. Em relação também ao modelo de negócio, dependendo do modelo de negócio da empresa, ela pode ser um pouco mais departamentalizada ou menos departamentalizada, com uma estrutura mais enxuta, a exemplo de diversos modelos de negócios digitais que nós temos visto por aí.
Na questão dos departamentos, as empresas, como vocês sabem, possuem diferentes estruturas departamentais. Exemplo disso são os setores de recebimento e expedição fiscal, que muitas vezes ficam alocados no departamento da área de logística. Outras vezes, eu já vi que esses departamentos, a empresa opta por eles ficarem dentro da própria área fiscal. Outro exemplo típico são empresas que dividem o departamento fiscal e contábil. Em outros casos, o departamento fiscal e contábil acabam ficando debaixo da mesma estrutura. Mas quais são essas atividades de um departamento tributário? No livro Gestão Estratégica e Competitividade Tributária para Pequenos e Grandes Negócios, eu desenhei esse gráfico baseado aí nos anos de experiência, em pesquisas levantadas com gestores da área tributária, e eu cheguei nesse modelo das principais atividades que podem construir um departamento tributário. Então, como vocês podem ver aí, temos atividade de compliance, gestão de passivo tributário, gestão de contencioso tributário e o próprio planejamento tributário. A meu ver, a gestão tributária engloba esses 4 grandes grupos de atividade. E as atividades essencialmente vinculadas a cada uma delas são apresentadas nesse diagrama. Então, quando a gente fala de compliance fiscal, que a gente está falando basicamente do cumprimento da legislação, a gente pode ver aí as atividades de apuração e entrega de obrigações acessórias, que são declarações, arquivos, a parte do recebimento fiscal, né? Normalmente o recebimento fiscal cuida aí dos recebimentos de fornecedores, expedição fiscal, que normalmente cuida da emissão das notas, né? Entrega das mercadorias, a parte de gerenciamento de revisões fiscais para analisar se as obrigações vêm sendo cumpridas, a própria parte de consultoria tributária sobre a parte de compliance e a gestão dos cadastros fiscais em todos os órgãos, consistência das partes societárias, ou seja, por exemplo, será que o objeto societário da minha empresa está de fato alinhado com as atividades que eu venho praticando? Amanhã, por exemplo, eu quero adotar uma nova atividade, quais são as alterações no meu cadastro e perante os órgãos que eu tenho que adotar? Por sua vez, quando a gente fala ali de gestão de passivo, o passivo a gente lembra de autos de infração, né? Elaboração de defesas desses autos de infração, acompanhamento aí de qualquer dessas defesas. Se a empresa, por exemplo, sofreu uma execução fiscal, tem que tanto elaborar a defesa quanto, ou se eu não vou elaborar, se eu vou fazer um acompanhamento, se de repente numa execução fiscal eu acabei oferecendo uma garantia, um seguro, eu tenho que fazer a gestão de tudo isso. Quando eu falo de gestão de contencioso tributário, contencioso aqui, a ideia é falar de tudo aquilo que diz respeito a processo, tá? Sejam processos administrativos, processos judiciais, né? Então, tanto a propositura quanto o acompanhamento. Normalmente, essas empresas também têm que fazer um report, aí, um relatório das informações desses processos judiciais para a matriz lá fora ou para a própria estrutura da diretoria interna. E também, normalmente, aí tem que fazer a gestão das certidões, né? Certidões de débito, tá? Mas, se vocês observarem, nesse diagrama aí, eu acabo colocando planejamento tributário embaixo, dada a sua importância. O planejamento tributário, ele acaba aí absorvendo a parte de consultoria tributária, análise de oportunidades, análise dos riscos e a gestão e implementação de tudo isso aí. As atividades que uma empresa pode fazer na área de departamento tributário, elas acabam sendo aí, elas vão poder ser customizadas de acordo com o perfil do negócio. Se, por exemplo, eu tenho uma empresa com mais condições de recursos financeiros, é possível, por exemplo, incluir uma subdivisão dos principais tributos, né? Eu já, por exemplo, trabalhei em empresa que tinha lá departamento direto de tributos diretos e departamento de tributos indiretos. Especial atenção aí, como eu disse, deve ser dada ao planejamento tributário, já que ele deve estar aí engajado, né? Ele deve estar alinhado com as demais atividades para fins estratégicos e, sobretudo, diminuição dos riscos de exposição fiscal. Além disso, essa atividade de consultoria tributária, ela vai se prestar para suporte de todas as áreas, inclusive compliance, né? E o planejamento tributário, sim. Assim, a partir do mapeamento de todas as atividades aí vinculadas à gestão tributária, a empresa pode identificar quais delas vocês têm condições de fazer internamente e quais podem ser delegadas a terceiro, por uma questão de custo, por uma questão de estratégia da empresa.
Bom, e como implementar a estruturação do seu departamento tributário? Não se preocupe, a Estratexia vai te ajudar nessa jornada. Nós sempre estamos publicando novos materiais, ouça nosso Extracast, que é nosso podcast, leia nossos artigos do blog e assista o Stratexia Education. Nós vamos te ajudar nessa jornada. Gostou do tema? Assista o nosso canal e não se esqueça de se inscrever.